Quando eu me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. É isso que o Senhor está convidando você. É isso que o Senhor está nos convidando a fazer. A crescer na vida da fé. A fazer com que estas celebrações que nós participamos, todos os domingos, elas gerem os frutos para os quais elas existem. É por isso que a cada domingo nós olhamos para nós mesmos, nos confrontamos com a palavra, como aliás nos ensinou o domingo passado. Porque nós não só queremos, mas nós precisamos crescer. Crescer no conhecimento de Deus, crescer na experiência dEle, crescer na abertura à sua graça, crescer no esforço por mudança, por conversão. Todos nós precisamos crescer. Porque quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando eu me tornei adulto, eu rejeitei o que era próprio da criança, porque alguma coisa em mim era diferente. E este raciocínio do apóstolo está num trecho muito bem conhecido, onde ele fala do amor. Porque só existe maturidade no amor. É só o amor que nos faz ficar maduros. É só o amor que nos faz crescer. Onde não há amor, não há maturidade. Pode haver experiência. Eu posso chegar ao final da vida tendo acumulado muitas experiências. Ser conhecedor de várias experiências. Poder, inclusive, ensinar a partir de tantas experiências que eu fiz. Mas eu posso chegar ao mesmo lugar sem maturidade. Isso vale para tudo também. Também e, sobretudo, para o relacionamento com Deus. Nós buscamos maturidade. E maturidade no amor. Estamos nestes inícios revisitando os fundamentos da nossa vida espiritual, da nossa vida em Cristo. Hoje quero dizer a você, a partir da palavra, de um fundamento. Lembrar mais uma vez do dia do nosso batismo. Porque a nossa vida em Cristo começou ali. Foi ali que o Pai, o Filho e o Espírito Santo tomaram posse da minha existência. Foi ali que o pecado original foi apagado. Foi ali que me foi comunicada a graça que eu necessito para me tornar discípulo e missionário. Foi ali que eu comecei o meu discipulado. Ou seja, que assumindo este convite que o Senhor me faz, eu disse de alguma forma, claro, no dia do meu batismo, se era muito pequenininho, alguém disse isso por mim. Mas eu disse de alguma forma, Senhor, eis-me aqui, eu quero, eu preciso segui-lo, eu preciso ouvi-lo. E foi ali que também nasceu a minha missão. Porque o Senhor fala comigo para que por meio de mim Ele fale com as pessoas. Discipulado e missão estão estreitamente ligados, unidos. E ambos nascem desta mesma fonte. Hoje o Senhor deseja que nós visitemos aquela fonte e nos perguntemos se aprendemos a ser discípulos, se aprendemos a ser missionários. Tome comigo aí na sua Bíblia ou no seu aplicativo o livro do profeta Jeremias.
Nós estamos no capítulo 1 da profecia. Veja aí o versículo 5. É o Senhor falando ao profeta. O Senhor disse: antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei. Esta é a primeira certeza que nasce da vida cristã. De que foi Ele quem tomou a iniciativa de me chamar, de me amar, de me escolher. E este chamado, Ele faz a você. É pessoal, é intransferível. O chamado que Ele faz a você, não faz a quem está do teu lado, nem quem está atrás ou à frente. Ele se dirige a você. E este amor que Ele tem não é o mesmo que Ele tem por quem está ao teu lado, atrás ou à frente. Ele ama você de maneira pessoal, personalizada, intransferível. Esta é a primeira certeza do discípulo. Aliás, é por isso que ele se torna discípulo. Porque o que o faz ser discípulo é a certeza de que é amado. Não existe um outro caminho para o verdadeiro discipulado, senão o do amor. Deixa eu dizer uma coisa, ninguém é discípulo por causa do medo. Ninguém é discípulo de verdade porque tem medo de se perder, de ir para o inferno, Ou ninguém é discípulo de verdade porque a mãe disse que tem que ser, porque o pai obriga. A mãe, o pai, a força que eles fazem tem que ser feito, mas haverá que ter um momento em que, fascinado pelo amor, você diga sim. Haverá de ter um momento em que, convencido que é amado, você diga: sim, Senhor. E o texto de hoje não traz, mas o Senhor trava com Jeremias uma luta. Porque Jeremias, ele vai argumentar, depois em casa você continua a leitura. Ele vai argumentar, ele vai dizer: não, Senhor, não pode ser comigo. Não. Porque o discípulo precisa chegar a um momento em que ele toma as rédeas de sua vida espiritual na mão. Ele já não vai mais à missa porque o pai mandou, porque a mãe mandou. Ele vai à missa porque ele entendeu que ali, sobretudo ali, o Senhor diz a ele que ele é amado. E ele precisa sentir isso, ele precisa dessa certeza para viver. Quando eu era criança, raciocinava como criança, falava como criança, era necessário que meu pai e minha mãe me dissessem: não, você vem, não tem escolha. Mas agora eu me tornei adulto. Eu preciso assumir isto. Por isso, a primeira experiência fundamental do discípulo é a do amor. Repito, não existe discipulado senão pelo amor. É só o amor que faz discípulos. Mas o Senhor continua, nesse mesmo versículo, volta aí comigo. Eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Ou seja, eu te chamei e te amei para que você seja sinal e portador desse amor às pessoas. Eu te dei uma missão, eu te confiei naquele dia uma missão. Esta também, assim como o discipulado, a missão é pessoal e é intransferível. Não foi para quem está do teu lado, nem para quem está atrás de você, nem para quem está à sua frente, que Ele entregou esta missão. Ele entregou a você. Rompa com esta ideia de que quem evangeliza, isso é coisa do padre. Quem prega, isso é coisa do padre. Desculpa, meu caro, eu não vivo na tua casa. Talvez eu nunca vá entrar ali.
Eu não trabalho com você. Talvez eu nunca vá pisar ali. Eu não tenho os amigos que você tem. Talvez eu nunca vá me encontrar com eles. E desculpe, mesmo que eu entrasse na sua casa, mesmo que eu trabalhasse com você, mesmo que eu falasse com seus amigos, uma coisa sou eu falando ali, para pessoas que eu não conheço, outra coisa é você. Existe uma missão que Ele confiou a você, ela é pessoal e intransferível. E ela nasce dali. O seu ser discípulo é para a vida inteira, a tua missão também. E não há missão senão no amor. Não há missão senão no amor. A verdadeira missão nasce do amor e ela se realiza no amor. Porque um missionário que não é movido pelo amor, ele é um ditador. Como, aliás, existem alguns dentro da igreja. Porque será aquele missionário que vai exigir que as pessoas pensem como ele, falem como ele. Aquele que vai exigir que as pessoas mudem como ele deseja que se mude. Aquele que vai excluir as pessoas porque elas disseram não à sua pregação. Porque exercendo a liberdade, elas disseram não quero, não aceito. Isto não é missionário. Isto, para citar uma outra comparação de Jesus, é mercenário, não é pastor. Porque não existe missão sem amor. E onde há amor, há respeito pelo tempo do outro, há respeito pela opinião diversa, há respeito pelo processo. Você está entendendo o que eu quero dizer? Para realizar a missão é preciso de amor. A missão dentro da tua casa tem que ter amor. Não é a ferro e fogo, não é porque você quer que as pessoas que estão ali vão mudar. Não, é por amor, é no amor. E é tão somente por isso que o verdadeiro discípulo e missionário abraça as consequências desse amor. E quais são elas? No mínimo de 2 tipos. As alegres, porque quem ama sente alegria, é alegre e é feliz pelo simples fato de amar, e as difíceis, porque quem ama não desiste. Não é assim que a segunda leitura nos ensina? O amor é paciente, porque quem ama não desiste. Não é porque levou um não é porque levou um fora, que parou. O amor é decisão, eu decidi amar. Independente da resposta que a pessoa vai me dar, eu decidi amar. Eu, como missionário, decidi ser sinal, ser portador do amor. Claro que não somos ingênuos, não vamos nos entregando de qualquer maneira para quem não nos responde com pedras na mão. Mas não desistimos, porque amamos. E assumimos essas consequências, porque amamos. Veja aí, profeta Jeremias novamente, versículo 19. O mesmo capítulo, mas no versículo 19. Diz o Senhor ao profeta: eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para te defender, mas eles farão guerra contra ti. Agora vá comigo para o evangelho de hoje. Quando Jesus disse na sinagoga, diante de pessoas convertidas, Na sinagoga supostamente estavam aqueles que acreditavam em Deus, homens e mulheres tementes a Deus. Quando ele disse:
hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir, causou furor. Mas o que mais perturbou aquelas pessoas foi isso daqui, olha. Antes de dizer, desça o olhar aí para o versículo 28. Encontrou? 28. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Aí você pergunta, que palavra, padre? Então você vai ali ao versículo 25 e 26. No tempo do profeta Elias, houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel, entre o povo santo e escolhido. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia, alguém fora do povo, um estrangeiro, uma não temente a Deus. Foi para ela que o Senhor enviou o profeta. Depois, versículo 27, e no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Deus se manifestou àqueles a quem nós desconsideramos como dignos de manifestação. Quando ouviram, agora sim, versículo 28, estas palavras de Jesus, todos na sinagoga, todos os convertidos, supostamente convertidos, ficaram furiosos. Porque essa é a dinâmica do amor. O amor nos lança em direção aos outros, sejam eles quem forem. E é claro, isso incomoda. Quem ama, incomoda. Quem ama de verdade, incomoda. E daí as reações a todas as vezes que nós tentamos amar de verdade, amar para valer. Desculpa te dizer isso, mas é importante. Se você nunca teve reações diante das tuas demonstrações de amor, você nunca teve reações contrárias, você precisa se perguntar se amou de verdade. Precisa se perguntar. Porque o amor incomoda. O missionário vai sempre incomodar. Sempre. E a maturidade vai pedir que você abrace isto também. Abrace esses infortúnios também. Porque aquele que deseja viver uma experiência com Deus que só favoreça, que só traga paz, que só traga bênção, ele é criança. É a criança que procura tudo para si, nada para os outros. Mas quando eu começo a entender a lógica do amor que me chamou, do amor que me amou, do amor que por mim se entregou, eu começo a entender esta dinâmica. E à medida em que eu vou traduzindo esta dinâmica na minha vida como discípulo e missionário dele, eu vou sentindo as reações. É aquilo que, por exemplo, Jesus, num determinado momento, disse aos seus discípulos: teremos perseguições, nos perseguirão. Assumir estas reações na nossa vida é sinal de maturidade. Assumir as reações das pessoas ao nosso testemunho, à nossa palavra, à nossa atitude, é sinal de maturidade. É de alguma forma unir-se à cruz do Senhor.
aprender a amar como Ele. Portanto, meu querido e minha querida, nesse instante, olhando para a tua vocação batismal, indo lá no fundamento, olhando para o seu ser discípulo, para o seu ser missionário, você se entende maduro ou ainda infantil? A sua vida cristã ainda é uma eterna busca de coisas para si? Ou ela já aprendeu a ser uma entrega para os outros? Procuremos conversar com o Senhor, procuremos confrontar em que nível se encontra a nossa vida espiritual. Quem somos nós? Infantis no Senhor ou homens e mulheres maduros no amor?